bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você vai me ouvir e me ver, fica aí a minha saudação. De antemão, eu quero felicitá-los por esta data memorável que é o Natal, que acontece amanhã, dia 25. E dizer a você que desejo de todo o meu coração a você que tenhas um Feliz Natal e que o próximo ano de 2024 seja um ano de realizações, de felicidade e de paz. De antemão antecipo as bênçãos do Senhor sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus amigos, sobre a sua vida. Meu nome é Adalto Cardoso, sou pastor das Assembleias de Deus Ministério Coffer e advogado aqui no estado do Paraná. O texto de 1 Timóteo capítulo 4, que fala sobre a apostasia dos últimos tempos, é uma recomendação do apóstolo Paulo para o seu servo Timóteo. E ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse texto nos informa, e com tristeza, o estado espiritual de alguns nos últimos tempos. E esse alguns eu falo da igreja dos últimos tempos. Um período em que, profetizado por Paulo, vivemos hoje, nesse exato momento, onde nós estamos vendo uma igreja que não mais quer ouvir a sã doutrina, que não se importa com a sã doutrina. Uma igreja que busca para si mestres que falem o que ela quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Estamos vivendo este período e homens gananciosos, profissionais do Evangelho, sobem nas tribunas das igrejas e transmitem mensagens enganosas e mentirosas e recebem aplausos daqueles que buscam a mentira, daqueles que querem ouvir a mentira. Nós não vemos mais, e com raríssimas oportunidades vemos pessoas verdadeiramente engajadas com a verdade e com a justiça. Outro dia, conversando com alguém, esse alguém me disse: pastor, eu não vou para a sua igreja, porque a sua igreja tem doutrina, ela trata dos usos e dos costumes, e eu não me encaixo nesse tipo de igreja. Me lembrei desse texto. Jesus também falou sobre dois caminhos, que haveria um caminho largo, espaçoso, fácil, e haveria um caminho estreito, difícil, perigoso, doloroso. Mas a diferença desses dois caminhos não consistia na facilidade ou na dificuldade que o caminho oferecia, mas a diferença desses caminhos estava onde eles levavam. O caminho largo levaria com certeza e leva com certeza ao inferno, à perdição eterna. E o caminho estreito leva com certeza aos céus, à presença de Deus. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem, na verdade, facilidade. Eu ouvi um célebre pregador transmitindo uma mensagem em rede nacional, e ele falava sobre cada um levar a sua cruz, e ele disse o seguinte: eu levo a minha cruz, mas a minha cruz ela é de isopor, e ainda assim eu coloco uma rodinha lá no pé da cruz, que é para ter todas as facilidades para eu levar. Essa é uma mensagem que induz as pessoas à facilidade. Ouvindo uma coisa dessa, ouvindo uma palavra dessa, muitos não quererão mais suportar o peso da cruz que nos foi proposto. Muitos irão facilitar a caminhada com a cruz. Muitos irão buscar a forma mais leve de se levar à cruz. Mas Jesus não ensinou isso.
Jesus diz, olha, a cruz é pesada, a cruz é difícil, a cruz é árdua, a cruz traz sofrimento e traz dores. A cruz não pode ser dividida com ninguém, a cruz é sua. Cada um tome a sua cruz e siga-me, foi o que Jesus disse. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem facilidade. As pessoas querem mensagens que massageiam o ego. É isso que querem. Mas isso foi nos avisado. Foi avisado a todos nós que haveria nos últimos tempos uma apostasia generalizada. Que haveria nos últimos tempos um desvio da fé. Que espíritos enganadores trariam ao povo doutrinas de demônio. Porque toda doutrina, todo ensino que não seja fundamentado nas Sagradas Escrituras não é do Espírito Santo de Deus, e sim é ensino de demônios. As pessoas estão se enchendo de doutrinas de demônios, espíritos enganadores, e eu não estou falando de divindades, de entidades, eu estou falando de homens os espíritos são espíritos enganadores, são homens hipócritas, são homens propagadores da mentira, que têm cauterizadas as suas próprias consciências. Ou seja, não há mais uma consciência do que é certo e do que é errado. Não há mais uma consciência do que é bom e do que é ruim, do que é de bem e do que é de mal. São homens que fazem dos seres humanos, dos seus pares, negócio. Olha esse texto sagrado aí de 2 Pedro, capítulo 2, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja bem, o texto sagrado ele é enfático. Ele diz que haverá entre nós falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, que haverá entre nós esses homens que introduzirão encobertamente, ou seja, introduzirão sutilmente heresias de perdição. Quero te dizer que toda palavra herética, toda palavra que não condiz com a palavra de Deus, ela é simplesmente uma doutrina de demônio, conforme dito pelo apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo. No versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas dissolução. Dissolução aqui é a perversão de costumes. É exatamente o que nós estamos vendo nos nossos dias, uma perversão de costumes generalizada. Os bons costumes já não são mais praticados. Igrejas inteiras, ministérios inteiros se perverteram nos costumes, não mais praticam a verdade. As pessoas não querem mais isso. As pessoas não querem mais seguir a verdadeira doutrina, mas eles abraçam alegremente as perversões que são oferecidas por esses falsos doutores. Falsos doutores que, versículo 3, por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. O evangelho hoje se tornou produto de alto valor. Há pregadores que só trazem mensagens cobrando alto valor, 5, 10, 15, 20 mil reais, até mais, para pregar. Cantores que só cantam se for bem pago. Na verdade, a música evangélica deixou de ser um hino ao Senhor e se tornou produto de shows. Não se contentam em vender as suas músicas. Eles vão para os palcos das igrejas fazer shows caríssimos. E o pior de tudo isso, são recebidos com aplausos e são bem pagos pelo povo de Deus.
A igreja está pagando os shows. A igreja está pagando os falsos doutores. A igreja está pagando pelas heresias e pelas mentiras e pelas doutrinas de demônios que eles oferecem. A igreja está pagando. Quem sabe você é um desses. Quem sabe você é um desses que está pagando por essa mentira, que está pagando por esse show. Você parou para pensar? Você parou para pensar que você virou objeto de negócio, objeto de lucro? Convida um desses grandões para vir pregar numa igreja pequena para ver se eles vêm. Eu já tive um caso, isso lá em 2011. Eu contactei um pregador famoso que estava no auge para pregar na minha igreja. A primeira coisa que me ofereceram foi um questionário, e eu tinha que preencher aquele questionário, e se aquele questionário fosse aceito, então o pregador viria. E entre os requisitos, as perguntas, estava lá: quantos membros tem a sua igreja? E aí tinha uns quadrinhos para ser preenchido: 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. E embaixo tinha um outro espaço para ser preenchido: quantas pessoas estarão presentes no dia do evento? A minha igreja tinha 70 membros, então não preenchia o requisito daquele pregador. E depois, a pessoa que me atendeu, que não era o pregador e sim um auxiliar dele, ele disse: e tem outro requisito, vai para você uma lista do que o pregador vai comer durante o dia, uma lista de alimento escolhido por ele, para ele se alimentar durante aquele dia. O hotel onde ele vai ficar tem que ser de no mínimo 3 estrelas. A locomoção por conta da igreja, passagem de avião pagas de ida e volta para que ele possa ir, e o cachê dele, 50% do valor depositado em conta antecipadamente. E qual era o valor do cachê? Isso em 2010 ou 2011, salvo engano, era 20 mil reais. Eu não pude trazê-lo porque eu não tinha como colocar o tanto de pessoas que eles queriam e não tinha como pagar o que eles exigiam. Isso aconteceu comigo. Isso acontece em todas as igrejas do Brasil. Ou, não vou generalizar, tem algumas igrejas que não os contratam, mas a grande maioria fazem isso. Estão vendendo o Evangelho de Cristo, contrariando o que Cristo disse: olha, de graça recebeste, de graça dai. Eu não sou contra um pregador viver do Evangelho. Eu não sou contra um pregador, um cantor receber um cachê oferecido pela igreja, como gratidão pelos seus serviços. Agora, exigir da igreja que se pague valor altíssimo, que a igreja cumpra requisitos para que eles possam vir trazer a palavra de Deus, isso aí é o cúmulo da ignorância de uma igreja, de uma liderança, de uma igreja séria. Se é que podemos dizer que uma igreja que aceita tal proposta seja verdadeiramente séria. A ideia de trazer pregadores, cantores para animar a festa é outra coisa que, na minha concepção, está fora daquilo que é o padrão bíblico. Porque quem pode alegrar a festa, quem pode animar a festa é o Espírito Santo de Deus. O que mais me deixa triste é saber que a igreja aceita tudo isso como se fosse algo natural. É saber que a igreja aceita isso como se isso fosse algo normal. O que me deixa triste é saber que muitos estão apostatando da fé, que muitos estão desviando da fé. Mas nós estamos vivendo isso hoje, irmãos. Pessoas que não vão em igrejas humildes, porque são humildes, porque não tem um bom assento, não tem um bom som, não tem uma boa iluminação, que vão para as igrejas maiores, bem ornamentadas, porque elas querem conforto, mas não querem nada com Deus, nem com a sua palavra. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Não seja você um desviado dentro da igreja.
Porque desviado não é só aquele que está lá no mundo, desviado é aquele que está dentro da igreja, mas que aceita heresias, mas que aceita dar ouvidos às doutrinas de demônios. Tome cuidado, toda mensagem que não tiver embasamento bíblico não é de Deus, não é de Deus, é de demônio. Toda mensagem que não tiver apoio bíblico não vem de Deus, é de demônios. Cuidado com as mensagens heréticas. Não seja você um apóstata. Escapa por tua vida, meu irmão, minha irmã. Salva-te. Entra pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus está voltando. É o livro que serve como bússola para dar a direção, para dar o norte para nossas vidas. E tudo que fugir desta palavra não procede do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe na sua infinita misericórdia. Feliz Natal, próspero 2024 para você e para sua família.